Meus irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite a todos, né? Eu acho que de todos os cultos de jovens que já houve aqui na igreja, esse é o que mais se contextualiza com você. Eu vou lhe explicar por quê. O louvor foi constituído de pessoas jovens. Nós estamos aqui na nossa grande maioria com pessoas jovens. E vocês têm no púlpito o pregador mais jovem que podia estar aqui nessa noite. Então está tudo certo, não é verdade? Está tudo certo na medida que o contexto do culto pede. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios, capítulo de número 1. Amém? Você vai manter sua Bíblia aberta, ou se você está acessando aí através do seu smartphone, nesse capítulo de número 1, eu estarei lendo inicialmente o verso 4, o verso 8, 9 e assim por diante, e nós estaremos, à medida que formos avançando no texto, tentando explicá-lo e aplicá-lo à nossa vida nessa noite. Todos encontraram aí? Provérbios 1, a partir do verso 4, vou ler o 4, o 8 e o 9. A palavra de Deus diz assim: para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Vamos ter uma palavra de oração. Convido você a curvar sua fronte e orar conosco. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, e a nossa oração nessa noite é que tu possa nos ajudar na exposição da mesma, que tu venha, Senhor, nessa noite, como sempre tu tens feito através do teu Espírito Santo, aplicar as verdades que estaremos ouvindo no coração de cada um de nós. Faça com que o coração de todos, Pai, que estão aqui, sejam terra fértil, e que essa palavra possa germinar para o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que é que eu me proponho a falar com vocês aqui nessa noite? Eu coloquei o seguinte tema para essa mensagem: conselhos bíblicos para uma vida superlativa. Conselhos bíblicos para uma vida superlativa. Em outras palavras, conselhos bíblicos para uma vida que vale a pena. E inicialmente eu gostaria que você atentasse para o verso 4, quando Salomão diz o seguinte: que esse livro foi escrito para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Você pode se perguntar o porquê desse tema. E a resposta, eu creio que é obviamente clara. Ou seja, o ser humano, ele precisa não apenas de informação. Nós precisamos, sobretudo, de transformação. E onde nós iremos encontrar uma palavra ou conselhos que possa nos transformar? Na palavra do Senhor. Porque eu ou qualquer outro expositor da palavra, nós só podemos apenas falar ao seu intelecto, mas só o Espírito Santo pode falar ao seu coração. O Espírito Santo só fala ao seu coração através da palavra de Deus, quando ela é exposta de forma fidedigna. E o livro de Provérbios, com base no verso 4, ele oferece princípios de prudência às pessoas mais simples, mas ele também, ao mesmo tempo, ele oferece conhecimento e discernimento aos jovens. Em outras palavras, juízo. Porque normalmente, ou naturalmente, melhor dizendo, os jovens, eles são mais afoitos, eles são mais atirados, e muitas vezes falta à juventude maturidade para enfrentar a vida. Verdade ou não? Sim, verdade. Porém, diante do que nos foi dito ou escrito aqui no verso 4,
Um jovem que é instruído pela palavra do Senhor, ele terá em primeiro lugar prudência. Eu lhe faria uma pergunta nessa noite: o que significa ter prudência? Significa evitar o caminho escorregadio do erro e colocar os pés na estrada da virtude. Isso é prudência, mesmo quando instigado pela pressão da maioria. Então, quando um jovem ele é temente ao Senhor, quando um jovem realmente teve o coração alcançado pelo Senhor, ele vai ter prudência em sua vida, porque juventude não necessariamente é sinônimo de imaturidade. Não, pois a palavra de Deus tem condições de dar a qualquer um de vocês que estão aqui nessa noite, mesmo que você seja uma pessoa simples, mesmo que você seja o mais jovem que está aqui nesse auditório, a palavra de Deus pode lhe dar juízo. E eu dividi essa mensagem em 3 conselhos. 3 conselhos. E eu finalizo com uma conclusão. Mas o primeiro conselho que eu gostaria de dar a você, à luz desse texto, está no verso 8 e no verso 9. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o seu pescoço. Primeiro conselho, com base nesses 2 versos, que eu gostaria de lhe dar aqui nessa noite: escute seus pais. Parece que é exatamente isso que Salomão está dizendo aqui. Seu pai ou sua mãe, quando lhe derem um conselho, uma instrução, um ensinamento que não vá de encontro à palavra de Deus, repito, que não vá de encontro à palavra de Deus, mesmo que seu pai ou sua mãe sejam pagãos, mas se ele lhe dá um ensinamento ou um conselho que não contraria a palavra de Deus, sua obrigação é acatá-lo. Sua obrigação é acatá-lo. Repito, seja seus pais cristãos ou não, seja você criado por pai adotivo ou por mãe adotiva, não importa. Se eles lhe dão um conselho, é obrigação sua, se você quer se dar bem na vida, de obedecê-lo. O que Salomão está nos dizendo aqui é que a obediência aos pais, ela é uma receita segura para quem quer felicidade na vida. Eu sou sincero a você, eu desconheço qualquer filho ou filha que tenha dado ouvido sinceramente aos pais e tenha se dado mal na vida. Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que eu particularmente desconheço. E à luz desse texto é exatamente esse o primeiro conselho. E por que ele diz isso? Porque filhos que honram e obedecem aos pais têm promessa de vida longa e ao mesmo tempo de vida bem-sucedida. Base bíblica para isso, Efésios capítulo 6, verso de número 3. Você pode ler quando chegar em casa. Outra coisa interessante, ainda com base nesse verso de número 8, o contrário, ou seja, a desobediência também é verdadeira. Quem tapa os ouvidos ao ensino e à instrução de seu pai ou de sua mãe, na realidade, está pavimentando para a sua vida o caminho do desastre. Você quer se dar mal na vida? Eu sei que nenhum de nós que estamos aqui gostaria de se dar mal na vida. Mas o que pavimenta, o que torna a vida de uma pessoa num desastre, é exatamente a desobediência que essa pessoa tem dos pais, dos conselhos dos pais ou das instruções das suas mães. O texto aqui ele é muito claro. Queridos, muitos jovens e muitos filhos foram seduzidos por más companhias, são arrastados por paixões mundanas e infelizmente enveredam-se por caminhos sinuosos e caem
em abismo profundos. Por quê? Porque não ouviram o conselho do pai, nem atentaram para a instrução da mãe. Repito, desde que esses conselhos ou instruções não vão de encontro à santa palavra de Deus. Tem que haver esse discernimento. Quantos jovens, nesse exato momento, vivem prisioneiros de drogas, são prisioneiros de álcool, são pessoas presas no cipoal da impureza. Por quê? Porque não escutaram os conselhos dos pais. Quantos casamentos desastrosos. Eu creio que a maioria dos que aqui estão são solteiros, acredito eu. Há 3 coisas importantes que você deve responder a você mesmo na idade que vocês, a maioria aqui, se encontram. Primeiro, o que eu vou ser quando crescer? Segundo, a que Deus eu vou servir? Terceiro, com quem eu vou me casar? Isso são perguntas para você tentar responder hoje. Porque em nome da desobediência, muitos jovens entram em casamentos que são verdadeiros desastres. Quantos fracassos morais, quantas lágrimas amargas, quantas mortes precoces, porque filhos rejeitam, ou são de duras cerviz, e preferem jamais obedecer à voz do pai ou da mãe. Meus amados e queridos irmãos que estão aqui nessa noite, a desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência de uma geração. Quando você abre a Bíblia lá, por exemplo, em 2 Timóteo, Timóteo diz que, Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte no capítulo 4, que uma das marcas de uma geração que perdeu o referencial de Deus é que os filhos seriam desobedientes aos pais. Perceba o seguinte: o que esperar de uma geração que não obedece pai e mãe? Duas coisas: anarquia e confusão. Não tem como ser diferente. Olhe para o verso de número 9. Ele diz o seguinte: que a obediência aos pais, ela funciona como o quê? Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Antes de explicar ou aplicar esse texto nessa noite, me permita um parênteses aqui. Nossos pais, independente da idade que eles tenham, eles são autoridades legítimas, constituídas pelo próprio Deus sobre a nossa vida. Com certeza. E quando você resiste a essa autoridade, seja do pai ou seja da mãe, você está se insurgindo contra Deus. Você está se levantando contra o próprio Deus. E Salomão faz algo aqui maravilhoso. Maravilhoso. Outro conselho aqui para você, eu não posso deixar passar. Talvez haja alguém aqui que tenha o dom do celibato. Amém. Mas se você não tem, deixe-me lhe dar um conselho. Para um futuro namorado ou namorada, para um futuro noivo ou noiva, e consequentemente para um futuro casamento, perceba o seguinte: não se encante por beleza somente. E quando eu digo beleza, eu estou falando de beleza física. Por marcas de roupa que aquela pessoa usa, pelos lugares badalados que ela frequenta, talvez pelo colégio de ponta que ele estude, pelos diplomas que ele possa possuir. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas de se ter, entenda bem, mas me parece aqui que Salomão está dizendo: olha, uma pessoa que obedece o pai e que está atento à instrução da sua mãe, a beleza dela vai além dessas coisas. Me parece que Salomão está dizendo uma coisa aqui maravilhosa.
principalmente para você que é muito jovem ou muita jovem ainda e pretende namorar, pretende noivar e pretende casar. Não se encante primeiramente com essas coisas, mas veja como essa pessoa que está lhe cortejando talvez, que você está trocando mensagem com ela, que existe uma possibilidade de você conversar com ela para um futuro namoro, para um futuro casamento e consequentemente para um casamento. Veja como essa pessoa trata os pais, porque a forma como essa pessoa trata o pai ou trata a mãe, vai tratar você. Não será diferente. A beleza de um jovem, de uma pessoa, não está naquilo que ele aparenta primeiramente, mas está no relacionamento que ele tem dentro de casa. E Salomão diz que essa honra que essa pessoa presta ao pai, em ouvi-lo, como também a mãe, isso é que o torna belo ou bela ou não. Essa é a grande realidade. Muito mais precioso do que um presente valiosíssimo, entenda isso aqui, do que uma joia, do que um adorno no cabelo, do que cor dos olhos, é se você, querido, é uma pessoa que, quando seu pai lhe dá um conselho, você tem como um conselho de Deus para a sua vida. É isso que nos torna pessoas diferentes. É isso que torna jovens cristãos diferentes do mundo. É a maneira como eles são obedientes aos pais, a ponto de ser instruídos por eles, né? E ser aconselhados por eles. Amém? Amém, louvado seja Deus. Eu acredito o seguinte: quando se é cristão, não se tem dificuldade de obedecer pai e mãe. Tem não. Não tem. Quando se é cristão, quando é frequentador de igreja é diferente, né? Frequentador de igreja é frequentador de igreja. Ele entra e sai, ó, não acontece nada, porque ele frequenta igreja, alisa banco. Doutrina para ele é apenas um detalhe. Segundo conselho, verso 10 ao verso 14. Você quer ter uma vida que vale a pena? Em primeiro lugar, obedeça a seus pais. Segundo conselho, verso 10 até o verso 14, o texto nos diz assim: meu filho, veja como Salomão trata de forma carinhosa os seus leitores. Ele diz: meu filho, se os pecadores querem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiro como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Segundo conselho para você que quer ter uma vida que vale a pena: o primeiro é obedecer a seus pais. Segundo conselho: fuja das más amizades. Fuja das más amizades. Interessante que no verso 10 ele diz o seguinte: olha, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta ou não permita. Por que essa preocupação de Salomão? Porque muitos filhos, criados com amor, criados com desvelo pelos pais, perdem-se nos labirintos da vida. Por quê? Porque em dado momento da sua vida, eles são seduzidos por mais companhias. Num bom nordestino, por amigos sem futuro. Por amigos sem futuro, por falsas amizades. E interessante que essas pessoas têm o poder de destruir sua vida. Veja que coisa interessante. Aqui está um ensinamento relevante aos jovens. Quando pessoas assim chegarem até você, não permita que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Não permita. Esse é o grande conselho de Salomão. Interessante, qual é a armadilha usada por essas pessoas?
a sedução, né? O texto é muito claro no verso 10. Ele diz, olha, se os pecadores quiserem seduzir você, atente para o seguinte: toda má companhia, todo falso amigo que possa chegar até você, ele vai lhe mostrar o poder imediato do pecado, mas ele também irá esconder as trágicas consequências. Ele diz a você: olha como é bonito, olha como é prazeroso, olha como é bom, mas ele nunca irá alertar você sobre a consequência de você ceder àquela tentação. Por quê, queridos? Porque uma falsa amizade é a mesma coisa que o diabo fez lá no Éden. Ele dourou, né, aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma nova roupagem a Eva e disse: olha que árvore boa para se comer. Eva começou a olhar para aquele fruto de uma forma diferente. Ela já tinha visto aquele fruto muitas vezes, mas é como se o diabo tivesse colocado como uma pílula dourada e escondido o veneno que estava dentro. As más amizades, elas são assim. Elas apresentam para todos nós que estamos aqui o pecado como uma pílula dourada, mas ela esconde o veneno que está dentro dela. Olha o verso 11. Olha o que ele diz no verso 11. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Meus amados irmãos, veja que coisa. Os agentes do mal, os falsos amigos já estavam presentes aqui. E eu lhe pergunto: onde essas pessoas estão hoje? Nas portas das escolas. Onde essas pessoas estão hoje? Em suas redes sociais. Onde essas pessoas estão hoje? Jogando os laços sedutores em filhos desobedientes. Em filhos desobedientes. Se você é uma pessoa desobediente a seus pais, sabe, pode ter certeza do que eu vou dizer aqui a você. Eu sei que isso é um termo meio pentecostal, a gente não gosta, né? Mas é verdade. Existe um laço preparado para você. E biblicamente eu vou mostrar a você que sim, daqui a pouco. Preparado pelo adversário para você. Principalmente você que se acompanha de pessoas sem futuro, que levam você a desobedecer pai e mãe. É isso que Salomão está nos apresentando aqui. Essas pessoas jogam laços sedutores em filhos desobedientes. Veja que tudo está entrelaçado com o verso 8. E uma coisa me chamou muito a atenção aqui. Como é impressionante, queridos, que essas pessoas conseguem transformar o pecado, no verso aqui, no contexto aqui, né, um crime de violência, em uma coisa atraente e lucrativa. Muitas vezes nós estamos aqui, nós ouvimos uma palavra no domingo, e aquela palavra, por melhor exposta que ela seja, às vezes ela não brota no nosso coração. Mas quando algo ilícito, é nosso coração, irmãos. Quando uma vantagem, mesmo que ilícita, ela é mostrada para nós, a gente começa a pensar duas vezes. É impressionante como essas coisas maléficas, elas tentam tomar conta do nosso coração. E essas pessoas, elas fazem propaganda entusiasmadas do pecado. Olhe para o verso 11. E ao mesmo tempo, ela aponta os benefícios de uma vida que caminha à margem da lei. Olhe para o verso 11. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Veja o conselho. Posso lhe fazer uma pergunta aqui? Responda para você mesmo.
Quem são seus verdadeiros amigos? Em que grupos de WhatsApp, por exemplo, você está inserido? Quem tem te influenciado? Porque aqui no verso 11, o convite não esconde de maneira alguma o propósito nefasto, ou seja, perigoso, terrível, iníquo, que está por trás desses falsos amigos. É para se juntar aqui com gente que perdeu a sensibilidade. Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, como isso é trágico. É alguém chamando você, a mim, todos nós que estamos aqui, a quê? A desobediência. É um convite claro para que você não obedeça os preceitos do seu pai nem da sua mãe, para que você não dê crédito à sua liderança, ao seu pastor, ao que é pregado na sua igreja. Ele está vindo exatamente com essa proposta para você. No caso aqui, isso é muito claro, e é uma aplicação que eu acho que vale muito a pena nós refletimos aqui nessa noite. Qualquer pessoa que lhe incentive a ter uma vida ou um estilo de vida com tramas, com mentiras, com enganos, é um falso amigo. Quem são seus amigos? Quem quer que seja, pode ser até um parente seu, se te chama em algo que envolva trama, que envolva mentira, que envolva engano, é um falso amigo. E o que me chamou a atenção quando eu analisei esse verso 11, presta atenção. Quando você mente, quando você engana, quando você não escuta seus pais, abra seus ouvidos, você está cavando sua própria sepultura. Você está cavando sua própria sepultura. Você está perdendo a sensibilidade. E queridos, quando um jovem crente principalmente está fazendo coisas, irmãos, contrárias ou pelas costas dos pais, essa pessoa está num grau de espiritualidade baixíssimo. Sabe por quê? Sabe o que esse termômetro dentro de você deve dizer a você? Que você já não tem mais sensibilidade com as coisas de Deus. Isso é muito sério. Isso não é sério não, isso é gravíssimo. Veja que aqui o convite era para uma trama. O convite aqui era para pecar realmente. E olha o que ele diz no verso 12. Os falsos amigos: vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos inteiro, como os que descem ao abismo. Sinceramente, queridos, quando eu olhei para esse verso de número 12, eu pedi a Deus em oração que Ele concedesse aos jovens aqui do Médici, em primeiro lugar, prudência. Prudência. Em segundo lugar, temor. Quando eu me deparei com esse verso de número 12, eu pedi isso por vocês. Temor e prudência. Para quê? Para você se afastar de caminhos escorregadios. Que Deus possa nos conceder isso. Que hoje, quem sabe, nós possamos romper com falsas amizades que têm lhe influenciado para o mal. O verso 12 é muito claro, com certeza aqui. Por quê, meus irmãos? Veja o que eles estão dizendo. Nós vamos engolir essas pessoas vivas. É como se fosse uma fome voraz, né? Descomunal, perdão. É como se um leão que partisse para cima de um cordeiro para devorá-lo e não deixasse nem as marcas de sangue. Veja que coisa triste.
Essas pessoas aqui, meus irmãos, quem leva você a desobedecer pai e mãe, por favor, preste atenção, já perdeu o temor a Deus, se é que já teve algum dia. Quem leva você a esse ato, já não tem mais respeito pela vida humana, já não tem mais respeito pela igreja. E esse tipo de gente quer que seus caprichos cruéis sejam atendidos. Infelizmente, há gente aí fora, queridos, que estão dispostos a tudo para desgraçar a sua vida. Perceba se não é isso que o verso 12 diz. Eles estavam a ponto de sequestrar, de roubar e de matar. E interessante, né? As pessoas que estão nesse estilo de vida, elas nunca querem ficar sozinhos. Elas buscam engrossar suas fileiras. E me permita dizer uma coisa aqui nessa noite. Quem são os alvos dessas pessoas? Primeiro, repito, quem não escuta pai e mãe. Quem não escuta pastor. E acima de tudo isso, quem não escuta Deus. Quem não escuta Deus. Segundo o alvo dessas pessoas, quem flerta com o pecado. Eu nunca vi um crente que tenta brincar com o pecado se dar bem na vida. Que o diga Sansão. Quem são os alvos dessa pessoa? Quem busca saciar o coração nas coisas do mundo. Interessante, né, irmãos? A sagacidade dessas pessoas aqui no verso 12 é comparável a um predador faminto que quer abater e não deixar nenhuma gota de sangue da sua presa. Interessante, olha, o diabo, quando ele chega para nós, né, nos incentivando, nos motivando a pecar, ele nos diz que vai valer a pena e que ninguém vai descobrir. E é mentira. Nós vamos fazer isso e a gente vai lavar a cena do crime. Era o que estava aqui. Só que na realidade, isso jamais acontece. Eu creio que por essa razão, parece que o salmista lá no verso 1, ele diz: você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Primeiro ponto, não ande no conselho dos ímpios. Quem é ímpio, queridos? É quem não tem referência de Deus. É aquela pessoa que quando vai lhe dar um conselho, ela jamais diz, a Bíblia diz assim. É um ímpio. Porque na mente do ímpio falta referencial bíblico. Se você quiser ser feliz, você não pode se deter no caminho dos pecadores. Deter no caminho dos pecadores é andar como eles andam. Se você quer ser feliz, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? É quem zomba da nossa fé. É quem zomba da nossa fé. Por exemplo, você está numa roda de amigos na escola e você diz, por exemplo, se é que diz, né, que você crê no arrebatamento. Você pode ser ridicularizado, com certeza. O escarnecedor vai zombar disso. Se você chegar para o escarnecedor e dizer, eu creio que Cristo voltará a segunda vez e levará a sua igreja, ele zombará de você. Claro que zombará. Claro que zombará. Fuja dessas pessoas. Se nós quisermos ser felizes, tem que fugir disso. E não concordar com aquele sorrisinho amarelo que muitas vezes nós damos, né? Diante de um grupo de pessoas que teoricamente são mais inteligentes do que nós, ou pelo menos pensam. Verso 13, 14. Olha o que ele diz: acharemos todo tipo de bens preciosos quando a gente praticar esse assalto, né? Encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meus amados irmãos,
O pecado, ele fascina. O pecado, ele atrai muitas pessoas e torna aquele que pratica verdadeiras feras. O pecado, ele pode transformar um jovem em um monstro. Veja que coisa séria aqui. O pecado, ele pode transformar gente de bem em um bando de ladrões incorrigíveis. É o que está dizendo aqui o verso 13. Eles estão chamando as pessoas para sequestrar, para roubar e para matar. E interessante, tudo aquilo que a gente adquire de forma ilícita, não é precioso. Não é precioso. Todo tipo, irmãos, tudo aquele benefício, entre aspas, que a gente consiga, através de tormento, através de mentira, desemboca em vergonha. Desemboca em vergonha. Tudo aquilo, queridos, que é contrário à palavra de Deus, deixa eu lhe dizer algo aqui, tem cheiro de enxofre. Fuja disso. Porque o ilícito tem cheiro de inferno. E ninguém se envolve com ele e se dá bem na vida. Olha o que diz o verso 14. Ele diz o seguinte, olha: junte-se a nós os falsos amigos, teremos todos uma só bolsa. Uma pessoa que quer destruir sua vida, ela vai se envolver com um ilícito e ela vai chamar você para participar juntamente com ela. Ela chama você abertamente para pecar junto com você. Compre a visão, era esse o convite. Compre a nossa visão, né? Veja que o seguinte: quem está na lama nunca quer estar sozinho. Ele busca com certeza parcerias para não cair só. Interessante, quem não obedece pai e mãe, quem não obedece a palavra, vai junto. Vai junto. Não tem como. Se você é uma pessoa rebelde, meu querido, você vai junto, porque você é incauto. Falta referencial na sua mente. Se você é um filho rebelde, dentro de casa, a seu pai, a sua mãe, eu não conheço o contexto aqui de ninguém, sinceramente. Eu não sei quem é você como pai, eu não sei quem é você como mãe, aliás, como filho, como filha também, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, à luz desse texto aqui, eu posso lhe dizer o que eu estou dizendo aqui. Você irá junto, e irá se dar mal na vida. Eles vão lhe assediar. Veja que ele diz o seguinte: teremos todos uma só bolsa. Você vai participar conosco. Peque juntamente com a gente, porque isso é lucrativo. Isso é lucrativo. Isso é se dar bem na vida. Queridos, o pecado, ele tem o poder de entorpecer a mente. O pecado, ele tem o poder de calcificar o coração. O pecado, ele tem o poder de cegar os olhos e colocar um tampão nos nossos ouvidos. E sabe qual é o nosso grande problema? É porque às vezes as pessoas que mais influenciam a gente não levam a gente para perto de Cristo, mas nos leva para perto do mundo. E esse é um problema seríssimo. Aí você me perguntaria: como ser sábio? Como ser prudente? Se você é rodeado de pessoas assim? Pastor, tem jeito? Porque no ambiente onde eu estou, as pessoas são assim. Eu estudo, é natural isso acontecer. Eu trabalho, pastor, com pessoas assim, com aquela pessoa que chega o final de semana e diz a você o seguinte: que tal nós irmos para um barzinho? Né?
Com aquela pessoa que chega para você e diz o seguinte: na igreja não tem nenhum menino interessante. Olha o mundo como está. Não é? A gente convive com pessoas que têm essa cosmovisão do mundo. E eu lhe pergunto: como ser sábio, como ser prudente com pessoas assim? Vou lhe dar a fórmula. Não se aproxime com quem vive na ilegalidade. Segundo o conselho que eu quero lhe dar a você: não se aproxime daquele que vive na marginalidade. Ele deve ser alvo de oração. E ele com certeza ele é um campo missionário para você. Mas ele não serve como referencial. Ele não serve como referencial. Ser feliz é fugir não apenas do mal, mas até mesmo da aparência do mal. Não dá. Meus amados irmãos que estão aqui, a vida nos dá placas de advertência. Você talvez conviva com uma pessoa no seu trabalho que seja desonesto. O que é que você quer com uma pessoa como essa? Deus já está lhe mostrando quem é. Você vai compartilhar das coisas com ele? Você está em um grupo de WhatsApp, por exemplo, que é permeado de vídeo pornográfico. Ah, mas são os meus amigos. Queridos, aquilo vale a pena você estar num negócio desse? Não. O contexto do grupo está lhe dizendo que não lhe cabe. Então ser feliz é se apartar disso, dessa aparência do mal. Essa aqui é a grande realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a felicidade, ela não habita nas redes da perversidade, jamais. Mas a felicidade, ela está presente na casa daqueles que vivem em retidão e em justiça. Olhe, o conselho aqui, irmãos, com base no verso 13 e 14, é o seguinte: não faça alianças com perversos. Segundo, junte-se a pessoas capazes de ajudar você a viver mais perto de Deus. Quem devem ser nossos amigos? Quem ora junto com a gente. Quem manda versículos para nós, né? Quem tem a mesma fé. São essas pessoas que podem ouvir nosso coração, muitas vezes. Você tem pessoas assim? Essas pessoas lhe influenciam. Se lhe influenciam, amém. Mas se essas pessoas não são referenciais para você, cuidado. Terceiro e último conselho, verso 15 ao verso 18. Vamos para eles? Diz o seguinte: meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Verso 18. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Terceiro e último conselho: fuja enquanto é tempo. Fuja enquanto dá tempo. Olha o que diz aqui o verso 15 e o verso de número 16. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Há um provérbio não bíblico, porém verdadeiro. Vou dizer qual é. Você conhece. Dize-me com quem andas, e dir-te-ei quem és. Suas amizades dizem muito a respeito de você.
A turminha que cola em você diz quem você é. Diz o que está no seu coração. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. Sabe por quê, queridos? Você é crente? Quem é cristão aqui, levanta a mão, não se constranja não. Todo mundo? Amém. Pergunta para você: luz e trevas convivem no mesmo ambiente? Se nós chegarmos aqui, se você chegar aqui, por exemplo, daqui a meia hora, e nós desligarmos todas as luzes, todas, o que é que vai haver aqui na igreja? Treva. Basta você ligar esse LED aqui, a luz o quê? Prevalece sobre as trevas. É impossível luz e trevas conviver no mesmo ambiente. Não dá. Não dá. Não dá, queridos. Essa é a grande realidade. Verso 15, verso 16. Ei, não existe maior insensatez do que acreditar que o pecado compensa. Verso 15 e 16, Salomão está dizendo uma coisa interessante para nós aqui. Não se ponha a caminho com eles. O que é que ele está dizendo? Não tenha o ímpio como exemplo. Não tenha ele como exemplo, como referencial. Ele não pode ser nosso referencial. Por quê? É muito claro, queridos. São pessoas aliançadas com desonestidade, com imoralidade, talvez até com idolatria, com espiritismo. Queridos, nós devemos amar essas pessoas sim. Não estou mandando ninguém se intrigar desse povo. Não, nossa paróquia é o mundo. Contudo, essas pessoas não podem ser nossos referenciais. Não servem como nosso modelo. É isso que Salomão está dizendo aqui. Você não pode ter como referencial pessoas ilícitas, que vivem com coisas ilícitas. Essa é a grande realidade. Quando você faz isso, olha, quando você copia um mundano, sabe o que você está fazendo aqui? Entrando numa aventura perigosa. Entrando numa aventura perigosa. Você está colocando os seus pés num abismo. Eu sou pastor há quase 20 anos. Eu vou completar 20 anos de pastoreio o próximo ano. E na minha experiência pastoral, eu vi jovens que tinham tudo para ser bênção, mas se perderam na vida por má influência. Por má influência. E o que mais me chocou é que muitos deles, o lobo veio tragá-lo dentro do rebanho e levou. Entrou no rebanho e levou. Isso é triste, queridos. Olha o conselho aqui que Salomão está dando. No verso 15. Pessoas envolvidas com pecado sempre vai dizer a você que o pecado compensa. Alguns até acham que a melhor maneira de aproveitar a vida é correr para as sendas sedutoras do pecado. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui: isso é loucura. Isso é loucura. É loucura, né? Verso 17, 18 e 19. Olha o que o texto nos diz. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Querido, Salomão era uma pessoa extremamente inteligente, mas eu creio, e eu tenho plena convicção disso, não é apenas crer, que só pode ser o Espírito Santo que inspirou ele a escrever o verso 17 e 18 também. Porque no verso 17 ele diz o seguinte, ele faz um contraste, olha. Ele diz o seguinte, que até as aves, que são seres irracionais, certas espécies de aves, quando vê o caçador estendendo uma rede,
elas evitam passar por aquele caminho, porque sabe que elas vão ficar penduradas lá. Isso é uma realidade, por exemplo, com quem já caçou aqui sabe disso, com aves de arribação, né? Se você colocar uma armadilha sempre num lugar para as aves de arribação, elas não vão para lá, elas mudam seu roteiro. É exatamente isso que Salomão está dizendo aqui, numa forma de contraste. Até os pássaros, com o tempo, aprendem que podem morrer preso numa rede. E interessante, os desobedientes aos pais, às mães, aos pastores, a Deus principalmente, não aprendem jamais. Veja que contraste ele está dizendo aqui. Uma pessoa que não tem prudência, que não tem sabedoria, acontece exatamente o contrário do que as aves que vê as redes. Você já viu pessoas assim que erram sempre no mesmo ponto? Sempre dão de cabeça, na mesma coisa, sempre estão se envolvendo na mesma coisa. Falta prudência, querido. Falta temor. Falta sabedoria, meu amado. Né? Até os irracionais sabe que não pode fazer isso. Interessante, né? Há uma classe de baleias que elas se alimentam das focas. Acho que todas elas, né? Mas há uma classe em especial, parece que é a orca, que há determinadas focas que vão para a praia. E elas sabem, as orcas, que ela tem que ir buscá-la lá, mas ela só vai quando o nível de água está num certo ponto, para que ela não fique encalhada. Ela aprendeu isso com quem? Com a experiência. Quando a onda vai, ela vai junto, pega a foca e não fica encalhada, ela volta. Foi a experiência que fez com que elas aprendessem isso. Interessante, até os animais irracionais aprendem essas coisas, mas tem crente que não aprende. Olha para o verso de número 18. Mas estes, ou seja, os pecadores, eles armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Aquela falsa amizade que chega até você, aquele filho sem prudência, aquele filho que não escuta pai, não escuta mãe, mas é colado em você, que nunca aprende com os erros de ninguém. O pecado tirou dele o discernimento. Ele é pior do que um animal irracional. O pecado tirou-lhe o discernimento. O pecado roubou dele a prudência. O pecado tampou os ouvidos dele. Principalmente as vozes que podem lhe ajudar. Meus amados irmãos, já praticamente partindo para a conclusão nessa noite. Qual o perigo de você não fugir de pessoas assim? Vou lhe dizer. Verso 22. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Vá para o verso 24. Verso 22 e verso 24. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Vamos parar um pouquinho aqui. Haverá um tempo, presta atenção aqui por gentileza. Haverá um tempo na vida de todos nós, mas principalmente dos desobedientes, que você procurará alívio para a sua alma, e você não encontrará, porque você perdeu o tempo da oportunidade. Existirão pessoas, irmãos, que viverão 80, 90 anos talvez,
e vão perder todas as oportunidades que Deus coloca diante dele. Nunca vão se converter. Eu não sei se você já conviveu com alguém assim, que você sabe que está do seu lado, que você sabe que convive com você, mas nunca se converteu. É triste. Olha o que diz o verso 22. Presta atenção nele. Até quando vocês serão ingênuos? Até quando vocês serão zombadores? Até quando vocês se comportarão como tolos? Sabe qual é o apelo de Salomão aqui? Coloque o pé no freio. Ei, você que está aqui, talvez, que é desobediente a pai, que é desobediente à mãe, que é desobediente à doutrina, coloque pé no freio, tenha sensatez, porque as oportunidades estão sendo dadas. E se você continuar andando com pessoas que só causam mal na sua vida, você jamais vai fazer isso, porque eles não vão deixar. Verso 24 ao verso 26. Olha aqui, qual o perigo de andar dessa maneira, de não fugir de pessoas assim. Verso 24 diz: mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram minha repreensão. Também eu darei rezada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Queridos, quando Deus é por nós, quem pode prevalecer contra nós? Ninguém. Mas quando Deus está contra nós, quem vai prevalecer? Sabe uma coisa que eu temo, olhando para um texto como esse aqui, é Deus virar as costas certo dia para a gente. Queridos, até a paciência de Deus tem limite. Vamos relembrar um pouquinho? Tanta oportunidade que Acabe teve, e Acabe não quis. E chegou um dia que Deus disse o seguinte: Acabe, basta. Vai ler Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. A Bíblia diz que Deus entregou àquela geração as loucuras do seu próprio coração, para viver, entre outras coisas, na homossexualidade. Deus virou as costas para ele. Eu não estou dizendo que Deus virou as costas para todos os homossexuais, não é isso. Os homossexuais são alvos da nossa oração, são bem recebidos nessa igreja a hora que chegar, e o evangelho será pregado para eles da mesma maneira. Eu estou dizendo que há pessoas que convivem tanto no pecado, que têm tanta oportunidade de mudar de vida e não querem, que Deus vira as costas. Não sei se no caso aqui, se temporariamente ou definitivamente, mas isso pode ocorrer conosco. Então Salomão está dizendo: até qual ponto vocês continuarão tolos, ingênuos e zombadores? Até quando? Verso 29 ao 32. Qual o perigo de não fugir de pessoas assim? Olha o 29. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Verso 29 ao verso 32. Atento para o que eu vou dizer aqui, por favor. Cuidado com suas escolhas. Cuidado com suas escolhas. É o que o texto está nos dizendo aqui. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Na ânsia de casar, muitos jovens se entregam a qualquer um.
E depois que passa a lua de mel, né? E se vê na realidade de um casamento, você começa a dizer: por que eu não vi pai? Por que eu não vi mãe? Por que eu não ouvi pastor? Por que eu não ouvi Deus? Mas meu desejo era casar. Já está farto daquilo que você tanto queria? Porque você escolheu com suas próprias mãos. Você não consultou Deus. Você não olhou quem era a pessoa, se obedecia pai, se obedecia mãe. Você não consultou isso, né? Então cuidado, que você pode se fartar daquilo que você tanto desejou. Por quê? Porque você não temeu. Porque você não é alguém aconselhável. Você não é alguém pastoreável. Jovens, abra seus ouvidos. Coloquem seus projetos em primeiro lugar diante de Deus. Coloque seus projetos importantes da vida diante de seus pais. Coloque seus projetos diante da sua liderança. Peça oração juntamente para o seu projeto, seja ele qual for. Mas não, a gente é espiritual demais, né? A gente não precisa disso. Porque a gente vê anjo, vê bola de fogo, tem revelação especial. Ó, aqui ó, eu duvido daqui sair um conselho errado. A W. Tozer diz o seguinte, né? Já disse aqui várias vezes: nunca escute um homem que não escuta Deus. Nunca escute alguém que não escuta Deus. Vamos concluir? Vou concluir com o verso 20, 21 e 33. Eu enganei vocês, não foi? Se eu chegasse aqui e dissesse: eu vou pregar todo o capítulo 1 de Provérbios, eita, pelo amor de Deus, hoje vai ser um ano. Como dizia Jack, a gente foi por partes, né? E deu certo, né? Já estamos na conclusão. Verso 20, 21 e 33. Vamos lá? Vamos concluir? Verso 20 e 21. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Queridos, como conclusão nessa noite, a sabedoria, ela não é uma atitude, a sabedoria é uma pessoa. Interessante que Salomão aqui está personificando a sabedoria. Ele está dizendo que a sabedoria é o próprio Deus. Ei, Deus ergue a sua voz para falar com você. Você está escutando hoje? Não sou eu não, meu querido, eu sou pó e cinza. A explicação desse texto é Deus falando ao seu coração. A sabedoria ergue a sua voz através da palavra de Deus e continua chamando o seu povo ao arrependimento. Deus lhe chama hoje à prudência. Deus lhe chama hoje ao temor. Deus lhe chama hoje a escutar a voz dele. Deus lhe chama hoje ao arrependimento, oferecendo perdão e derramando graça sobre a sua vida. Isso é maravilhoso demais. Deus ergue a sua voz, é isso que ele está dizendo. Olha, a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Por que isso? Sabe por quê Deus faz isso? Onde o pecado trouxe morte, a sabedoria oferece vida. Não há nada perdido. Não há nada perdido. Segundo, onde o pecado trouxe escravidão, a sabedoria oferece liberdade. Onde o pecado afastou o ser humano de Deus, do próximo e dele mesmo, a sabedoria traz reconciliação. É para isso que Deus nos chama hoje. Você tem ouvido o eloquente sermão da sabedoria? Ele chama-se Jesus. E Ele nos chama hoje para mais perto dEle. E com certeza é isso, até seu casamento conturbado, se você ouvir Deus, vai se tornar bênção, porque Ele restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Até seu relacionamento complicado com seu pai ou sua mãe, se você escuta a voz da sabedoria. Interessante, né? Lá no livro de Malaquias capítulo 4, Malaquias termina o livro dizendo o seguinte:
que naquele dia Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é verdade? Eu fiquei me perguntando, como é que Deus pode converter o coração de um filho a um pai? Simples. Quando esse filho passa a obedecê-lo. Quando esse filho passa a amá-lo. Quando esse filho o perdoa. Quando esse filho o honra. Todos que estão aqui, que são filhos, todos são, né? E tem pais e mães vivos. Você honra seu pai quando você não o envergonha. Verso 33 e a gente vai para casa. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quer ser feliz? Escute Deus. Quer ser feliz? Obedece teu pai, tua mãe. Quer ser feliz? Viva com prudência, viva com sabedoria. Salomão está dizendo, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Quem escuta Deus tem segurança e não teme o dia mau. Meus amados irmãos, mesmo nos mares revoltos da vida, nós cristãos temos uma âncora segura. Ela se chama-se Cristo. Mesmo que os inimigos sejam muitos, com Ele, com Cristo, sempre seremos maioria. Mesmo que os medos tentem nos tomar de assalto, nele, em Cristo, nós temos conforto, porque a nossa vida não está à deriva. Nossa vida tem um comandante, e Ele se chama Jesus Cristo, e disse que jamais nos abandonaria. E por fim, mesmo que todos se voltem contra você, Ele nos guardará no lugar seguro. E o lugar seguro é as asas do Altíssimo. Que Deus nos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra nessa noite.